Olá, tudo bem com você? A minha dica de hoje é sobre aquela gordurinha indesejada ou gordurona indesejada localizada na nossa barriga. Na nossa não, porque na minha não tem. Eu quero começar dizendo que a gordura na barriga não é só uma questão de estética. Ela aumenta o risco de diabetes, hipertensão, infarto e outros problemas mais. Eu quero ajudar você a entender como que ela aparece e como que você pode evitá-la ou mesmo ficar livre dela, né? Porque se ela já estiver aí, tem que ter alguma coisa para fazer. Como sempre eu falo nos meus vídeos, a gente sempre tem que buscar a causa do problema. Então vamos lá para algumas possíveis causas desse acúmulo de gordura nesse lugarzinho aí terrível, né? Carboidratos refinados. Os carboidratos refinados, a maioria das pessoas, né, comem aí uma alimentação muito industrializada, muito refinada. O arroz é branco, o macarrão é branco, o pão é branco, tudo é branco, o sal é refinado, tudo é branco, tudo é refinado, tudo é industrializado. E às vezes ainda come no mesmo prato mais de um carboidrato. Então isso leva à produção de muita insulina. E isso vai aumentar o armazenamento de açúcar na forma de gordura. E esses tempos aconteceu uma coisa bem interessante. Uma das minhas cunhadas estava eu percebi que ela estava aumentando muito a circunferência da cintura. Aí eu passei assim do ladinho dela, falei assim, você quer uma dica para você diminuir essa barriga? Aí ela, quero. Eu falei assim, pois pare de comer trigo, principalmente o trigo refinado. E ela parou. Não é de ver que em poucos dias ela tinha perdido 13 centímetros na circunferência ali do abdômen dela. Incrível, né? Em pouco tempo. Ela deu como se ela tivesse dado uma murchada, né? Então, realmente, isso aí aumenta. E dos carboidratos refinados, o trigo é o pior deles. É o que mais faz ganhar essa gordurinha indesejada aí. Uma outra causa é a gordura hidrogenada. Olha o nome. Hidrogenada quer dizer que tem muitos íons hidrogênios. Ou seja, uma gordura saturada. Como a gordura saturada não tem função nenhuma no nosso organismo, o que acontece? Elas vão direto para essas células gordurosas do abdômen e acumulam ali. Simples assim, né? Então não usar. E a maioria dos produtos industrializados, dos salgadinhos, desses alimentos que se come aí de lanches rápidos, tudo é a base de trigo refinado e ainda usa gordura hidrogenada para preparar, né? Para ficar crocante, para o pastel ficar crocante, né? Para a massa ficar crocante, eles usam a gordura hidrogenada aí na indústria desses alimentos. Então aí seria dois fatores terríveis, né? Essa gordura hidrogenada, ela ainda provoca outros problemas, como por exemplo a formação de citocinas. As próprias células gordurosas vão produzir essa substância. E essa substância, ela promove a inflamação, ela aumenta a inflamação na parede das artérias. E isso acontece também por causa de um desequilíbrio entre a gordura boa, entre ômega 3 e ômega 6. Esse desequilíbrio também favorece essas inflamações, tá certo? E tudo isso vai aumentar a resistência à insulina, que é outro problema. Se a insulina não abrir a portinha para o açúcar entrar, esse açúcar também vai ser acumulado, né, nas células gordurosas. Uma outra causa, estresse. Estresse aumenta o nível de cortisol. E aumentando o nível de cortisol, o volume da célula gordurosa também aumenta. Se o volume aumenta, vai caber mais gordura. E aí vai armazenar mais gordura ainda. Sedentarismo. Se você ingere e não queima, ingere, não queima, não queima, não queima, é lógico que o corpo vai armazenar, vai acumular, porque ele pensa assim, uma hora
ela vai precisar dessa energia, né? Então vamos guardar, tá certo? Então vamos, o que fazer então? Agora que a gente já viu as causas, fica fácil a gente saber o que fazer. Atividade física. Sair dessa vida sedentária e praticar exercício físico. É interessante você mesclar o exercício entre exercício aeróbico e exercício que exige força. É bem interessante você fazer as duas coisas, que ajuda mais a queimar, tá certo? A intensidade do exercício, na verdade, queima menos do que o tempo que você fica fazendo. Por exemplo, meia hora de corrida veloz, você vai queimar menos do que se você andar 1 hora. Então, é melhor você ficar mais tempo fazendo o exercício, queimando, do que você fazer um exercício muito intenso. Então, para evitar isso, mescle os dois tipos de exercício, que vai ficar bem interessante. Combater o estresse, né? Uma das formas que eu vejo de combater o estresse é dormir cedo. E se você tiver insônia, isso também aumenta o cortisol. Se a gente não dorme bem, o cortisol sobe. E aí vai complicar. Então, você pode experimentar usar algum fitoterápico, algum chá de plantas que são calmantes, que são relaxantes, para ajudar você a conciliar o sono mais cedo. Tá? Veja meu vídeo sobre o horário de ir para a cama, sobre o sono, para você entender por que a gente deve ir para a cama mais cedo. E alimentação, né? Não tem como. Nós precisamos você precisa aumentar a ingestão de alimentos ricos em fibras. E não tem alimentos ricos em fibras melhores do que as frutas, verduras e hortaliças. Tem, além de fibras, vitaminas, minerais e muitos elementos nutritivos para a nossa saúde como um todo. A presença da fibra, ela diminui a rapidez da absorção da glicose. Então a glicose vai entrando mais compassadamente dentro da célula para ser utilizada, principalmente a nível intestinal, né? E isso também vai diminuir a carga de insulina, a produção de insulina, a resistência à insulina. Comer alimentos, usar alimentos ricos em ômega 3, né? Em ômega 3, ômega 6, que seria a linhaça, a chia, as nozes, amêndoas, amendoim, são alimentos ricos nesses tipos de gordura. Lembrando que a carne vermelha e laticínios, eles são mais ricos em ômega 6 e o peixe em ômega 3. Então, quer dizer, o grande consumo de carnes vermelhas e laticínios pode trazer um desequilíbrio muito grande entre ômega 6 e ômega 3, e isso também complica, porque eles não podem ficar muito distantes um do outro, né? Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Procurar ingerir alimentos que sejam ricos em cromo, porque o cromo, ele ajuda ali a insulina a grudar ali no receptor da superfície da célula para abrir a célula para o açúcar entrar, né, para a glicose entrar. Então o cromo é muito importante, tá? Para controlar a glicose, a glicemia. Alimentos ricos em cromo, nós temos alface, temos cenoura, temos principalmente a cenoura crua, o pepino, a berinjela, o chuchu, o alho, a cebola, a maçã, o brócolis, o levedo de cerveja e etc. Lembrando que esses alimentos, quanto mais fresco, melhor, porque eles são ricos em vitamina C. E a vitamina C, ela aumenta a absorção do cromo. Olha que fantástico. E vitamina C é de uso diário, gente. O corpo não reserva. Então você come hoje para ser consumido hoje. E a vitamina C, ela não só aumenta o cromo, né? Mas nós sabemos que ela melhora a absorção do ferro e do cálcio. Então muito importante o consumo diário de alimentos ricos em vitamina C. Alimentos ricos em ômega 3, né? Farinha de linhaça, chia, que também são ricos em fibras, cromo e zinco. E o zinco também tem uma participação importante aí no controle da glicose também, tá? Na produção de insulina. Aveia, procurar consumir mais aveia, que além de ter fibra, também tem cromo, também tem zinco. Alimentos
Oleaginosos, as castanhas, né? Porque são ricas em gorduras boas, ômega 3, né? Ômega 3 é pouco, mas também as oleaginosas têm cromo também. A biomassa, que é uma fibra assim maravilhosa, uma fibra insolúvel que vai melhorar a presença de bactérias que são interessantes para diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Então é bem interessante o uso também da biomassa. E você pode também usar o óleo de coco. Eu uso às vezes no meu dia a dia, não é sempre também não, mas uma colherzinha de chá, tá? Não é de sopa, não é nada, é uma colherzinha de chá. Eu prefiro usar por cima do cuscuz ou por cima da tapioca, de algum alimento, ao invés de tomar como remédio. Mas o óleo de coco também ajuda. Tá certo? Essa era a minha dica de hoje. Deixe seu comentário logo abaixo desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar o link logo abaixo do desafio 7 dias sem açúcar. Aceite esse desafio, né? Porque daí também vai te ajudar aí a perder essa barriguinha indesejada. E também vou deixar o link do Combine os Alimentos e Viva com Saúde. Um curso com 10 videoaulas, tudo que você precisa saber sobre combinação alimentar, que é muito importante também no contexto da saúde como um todo. Muito obrigada pela sua atenção, até o nosso próximo vídeo.